Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando com um mundo de informações na manhã desta terça-feira pra deixar você extremamente bem informado. Na verdade, na manhã desta quarta-feira, pra deixar você extremamente bem informado. Tivemos ontem a eliminação da equipe do Fortaleza perante o Corinthians em São Paulo, tem novidade boa na equipe do Bahia, o Pepa fazendo um grande sucesso na equipe do Sport, e Mateuzinho no Vitória tem chamado a atenção por conta da sua condição física. E se muito mais nesse vídeo, você que tá chegando já deixa o seu like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, bate no peito porque essa é a Gol TV. Meus amigos, a parada é o seguinte, vamos começar falando sobre o tricolor baiano e você que é torcedor do tricolor baiano, por gentileza, deixe seu like, inscreva-se, deixe seu comentário, quero saber se você tá gostando aí dos nossos conteúdos e do nosso trabalho aqui na Gol TV, tá bom? O Bahia que é muito irregular fora de casa, mas tem uma sequência muito importante dentro de casa para tentar se reerguer ainda mais no Campeonato Brasileiro. Cabe ressaltar, né, que o Bahia teve uma sequência boa fora de casa, mas quando foi jogar em casa contra o Cuiabá e contra o Corinthians, acabou se enrolando, né? Foi o que complicou um pouco o Bahia nesse Campeonato Brasileiro, foi justamente esses jogos que teoricamente eram considerados mais tranquilos dentro de casa, tá bom? Mas o Tricolor ele tem 74% de aproveitamento como mandante e 31% como visitante. O Tricolor tem 2 jogos seguidos em casa para seguir no G6 do Campeonato Brasileiro, tá bom? O Bahia disputou 13 jogos aí na Arena Fonte Nova, com 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aí durante esses confrontos, né, foram 20 gols marcados e apenas 7 sofridos, 20 marcados e 7 sofridos. O bom desempenho foi correspondido pela torcida nas arquibancadas. Tanto que a média de público, olha só, meus amigos, a média de público do Tricolor baiano em casa nessa Série A é de 36.867 pagantes. Se tem algo que a torcida, que o elenco do Bahia, que a diretoria, que a comissão técnica não pode reclamar é do apoio irrestrito do torcedor tricolor. A média até aqui é 36.867 pagantes. É muita gente que o Bahia está colocando no seu estádio. As únicas derrotas, né, do Bahia na Fonte Nova foram para o Cuiabá e para o Corinthians. Olha aí. O Fortaleza, nesse momento, ele está no alto da tabela do Campeonato Brasileiro, muito pelo fato dele estar jogando em casa bem, né? Ter perdido pouco em casa. Aliás, eu acho que nem no Campeonato Brasileiro perdeu. Ele foi perder agora há pouco na Sul-Americana para a equipe do Corinthians, né? Enfim, então o ganhar em casa é de suma importância. E nesse momento aqui, contra o Cuiabá e contra o Corinthians, era o momento do Bahia até mesmo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas acabou sucumbindo, né? Eu não entendi o porquê que o Bahia, que vinha de jogos tão bem, acabou perdendo para o Cuiabá, perdendo ele para o Corinthians e depois aí degringolou e tropeçando a torto e a direito. Mas o Bahia é muito forte em casa. A Arena Fonte Nova tem sido um grande trunfo desse tricolor baiano, tá bom? Como eu venho trazendo aqui, o Corinthians perdeu aí pro Cuiabá e pro Corinthians de forma consecutiva em um momento de oscilação, que foi na reta final ainda do primeiro turno, tá bom? Justamente quando foram registrados os maiores públicos do estádio na competição. À época, a equipe tricolor tinha vencido 7 jogos seguidos e defendia uma invencibilidade de 20 jogos em casa. Então, antes de perder pro Cuiabá, o Bahia, meus amigos, não tinha nem perdido em casa. Eram 20 jogos de invencibilidade em casa, e acabou esse tropeço com o Cuiabá, que está o Campeonato Brasileiro todo brigando para não cair. Eu vou trazer para vocês aqui as melhores séries de mandantes na Série A de 2024 até aqui. O Fortaleza está com 14 jogos, 11 vitórias e 3 derrotas, né? E nenhum empate. Foram ganhados 36 pontos do Fortaleza. O Palmeiras, 14 jogos, 10 vitórias e 1 derrota. Botafogo, 13 jogos, 10 vitórias e 1 derrota. O Cruzeiro, 13 jogos, 9 vitórias e 2 derrotas. E também o Bahia, 13 jogos, 9 vitórias e 2 derrotas. Então o Bahia está entre os melhores mandantes, mesmo com essas 2 derrotas, está entre os melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Fortaleza perdeu sim em casa, né? 3 derrotas aí nesse Brasileirão e não teve nenhum empate dentro de casa. Eu não tenho dúvida nenhuma que a torcida do Bahia vai fazer a festa, vai ser espetacular, como sempre é, nessas 2 partidas que tem. São partidas importantíssimas, né? São partidas de suma importância para o Bahia voar ainda mais nesse Campeonato Brasileiro. A disparidade é tão grande, né, que o Rogério Ceni destacou a queda de desempenho longe de Salvador, né? O Bahia em casa é muito forte, fora de casa se torna um time extremamente comum, né? E abre aspas aí para o Rogério Ceni, ó. Dentro de casa parece que a gente joga numa postura diferente do que fora. Infelizmente, sumimos do jogo, mas é incrível a mudança de comportamento dentro de um jogo em casa para um jogo fora. É o mais assustador de tudo no dia de hoje, disse lá no sábado, no dia da derrota da equipe do Bahia para a equipe do Fortaleza. E agora o Bahia tem 2 sequências, tem 2 jogos em casa importantíssimo. Contra o Criciúma tem que vencer, não tem desculpinha, não tem blá 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 e não tem chororô. E depois tem o jogo contra a equipe do Flamengo, mais um clássico contra o Flamengo agora no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Já se enfrentaram na Copa do Brasil e agora mais um jogo no Campeonato Brasileiro. E a novidade boa, que o Biel iniciou o processo de transição no dia da reapresentação do elenco do Bahia. Ele tá fazendo muita falta, o Biel, hein? Tá fazendo muita falta o jogador do Tricolor.
Ele é um jogador com características únicas, vamos colocar assim, né? Eu não vejo nesse momento no elenco aí do Bahia jogador com essa característica. Tem até o Ademir ali, mas enfim, eu acho que o Biel ainda mais incisivo no 1 contra 1, né? E vinha sendo importante e não joga há muito tempo por conta de dores e contusão. A notícia boa pro tricolor baiano é justamente essa: o atacante não entra em campo desde o Bavi, disputado em 11 de agosto, tá bom? Na representação do elenco do Bahia na manhã dessa terça-feira foi marcada por uma boa notícia vinda do departamento médico. Biel foi liberado para poder iniciar o processo de transição após mais de um mês longe dos gramados. O atacante esteve no campo 2, acompanhado por Thiago Teixeira, responsável pelo trabalho de retorno, né, após lesão. O Biel não entra em campo desde o Bavi, disputado dia 11 de agosto. A lesão nas costas fez com que o jogador desfalcasse o Bahia em 7 partidas. O atacante, parece que foi mais, né? Parece que tá há mó tempão. O atacante de 23 anos é uma das armas ofensivas do tricolor na temporada, com 5 gols e 10 assistências em 42 jogos. Tem números expressivos, né? 5 gols e 10 assistências em 42 jogos. Então, em 42 jogos aí, 15. Ele teve 15 participações diretas ao gol, então essa é a novidade. Agora, outro jogador que tem desfalcado bastante o tricolor é Nicolás Azevedo, né? O uruguai sofreu uma lesão ligamentar na última rodada do Brasileiro do ano passado e ainda não entrou em campo na atual temporada. Nessa terça-feira ele fez uma atividade especial física e técnica. Os demais atletas assistiram ao vídeo produzido pela comissão técnica com erros e acertos cometidos na última rodada da partida contra a equipe do Fortaleza. Tem que botar vídeo mesmo, tem que botar vídeo aqui, ó. Não é possível que nesse jogo aqui vocês fizeram isso, né? E nesse jogo aqui vocês fizeram isso. Tem que comparar como é que vocês conseguem ter uma atuação como essa aqui, né? E vocês conseguem ter uma atuação tão ruim quanto essa que aconteceu contra a equipe do Fortaleza, beleza? Meus amigos, continuamos na Bahia, vamos falar sobre o Vitória, porque o Vitória se reapresentou para poder enfrentar a equipe do Internacional, e o Mateuzinho, que é uma das grandes peças, uma das peças ofensivas, ou se não até mesmo a principal peça ofensiva do rubro-negro baiano, eles fizeram um trabalho de recuperação, tá bom? Como eu disse anteriormente, o rubro-negro enfrenta a equipe do Internacional nesse domingo no Beira-Rio pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após bater no Juventude e ter 2 dias de descanso, o Vitória iniciou na manhã dessa terça-feira a preparação para poder enfrentar o Internacional pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no próximo domingo no Beira-Rio, jogo difícil, hein? Lá em Porto Alegre, jogo muito difícil. O lateral direito, Raul Cáceres, o meia Mateuzinho e o atacante Gustavo Mosquito, que tem se destacado também, né? Ex-Corinthians, o Gustavo Mosquito, eles fizeram atividade de recuperação na academia, mas em princípio não preocupa, tá bom? Após eles apenas apresentaram resultados elevados no exame PCR. O dia de treino seguiu com um trabalho de transição, no qual o vermelho e preto foi dividido em 3 equipes e 7 jogadores em cada uma delas. Em seguida, também com 3 times, mas em espaço reduzido e com 4 atletas em cada time. Houve enfrentamento em esquema de rodízio, 2 equipes se enfrentavam, né? Enquanto a outra apoiava quem tinha a posse de bola. O departamento médico, o rubro-negro, conta ainda com 3 atletas nesse momento. É o Camutanga, né, que só volta na temporada de 2025, após passar por uma cirurgia no joelho direito. O Osvaldo também só volta em 25, ele teve um tromboembolismo pulmonar, né? E o volante Caio Vinícius, mais uma vez, fez tratamento na lesão na coxa e correu em volta do gramado. Já o lateral direito, William Lepo, e o lateral esquerdo, Patrick Calmon, continuam em tratamento de lesão no adutor e pubalgia, tá? Respectivamente, estão com pubalgia e também com problema no adutor. Continuando no Nordeste, a gente vai falar agora sobre o Fortaleza, que ontem foi eliminado pelo Corinthians, e foi o que eu disse, já era previsível, né? O Fortaleza teria que jogar muito bem para tentar reverter um placar de 2-0, vinha jogando até bem ali na primeira etapa, e no segundo tempo a vaca foi pro brejo, né? Aí Igor Coronado fazendo gol, jogando pra caramba, mais um gol do Igor Coronado. Enfim, a gente sabia que o Fortaleza, ele é um time que vai brigar lá em cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas que é um time que não tem elenco para isso, né? Tem um time para isso, mas não tem elenco para isso. Para você querer disputar Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, enfim, todas as competições possíveis, né? Você tem que ter o elenco enxuto. Basta a gente ver o Flamengo aí como tá capengando, tá oscilando com perdas, sabe? Com reposições, com contratações, perdendo jogadores, enfim. E o Fortaleza, ele tá sentindo, né? Foi eliminado ontem, em nenhum momento da partida o Fortaleza ele conseguiu efetivamente mostrar que iria tentar reverter a situação, né? Ficou muito complexo a situação da equipe do Fortaleza, agora eliminada da Sul-Americana, e vai focar plenamente, né, todo vapor agora no Campeonato Brasileiro, onde faz uma excelente campanha, tá no alto da tabela do Brasileirão, tá ali colado com o Palmeiras e também com o próprio Botafogo. Esquece um pouco a Sul-Americana, mais uma vez, que chega um pouco mais longe, né? Foi vice-campeão da Sul-Americana, agora chegou aí uma fase mais longeva também da Sul-Americana, mas fica aí pelo caminho, e o Corinthians vai surpreendendo, depois de um ano claudicante, depois de um ano capengando, o Corinthians agora tá nas fases eliminatórias da Copa do Brasil e agora também tá na semifinal da Sul-Americana. Lembrando que na Copa do Brasil o Corinthians vai enfrentar a
equipe do Clube de Regatas do Flamengo, beleza? Vamos lá em Recife, porque o Pepa, meus amigos, ele tem encantado o torcedor do Sport Recife e simplesmente ele tem a segunda melhor largada na carreira em 10 anos, tá bom? Só no São Joanense, sua primeira oportunidade como treinador profissional, na temporada de 13 e 14, que o português superou os números de agora. 2013 e 2024, uma diferença de 11 anos no tempo, que hoje muito se conecta com a trajetória do técnico Pepa, porque o desempenho do português no início da década, né, quando ainda engatinhava na área técnica, né, e é o único a superar a largada dele como treinador do Sport Recife, cara, e chegou e a torcida tá encantada. Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, mais conhecido como Pepa, ele conquistou, meus amigos, 73,3% de aproveitamento em 5 jogos em pouco menos de um mês no comando técnico, tá? Desde que assumiu o Leão. Ele venceu 3, entre eles, né, o último contra o Paysandu em Belém, rompendo um jejum de 18 anos do clube e empatou outros 2. Em 2023 e 2024, à frente do time português São Joanense, né? Ele havia perdido um único jogo nesse mesmo número de confrontos e engatou uma sequência de 4 triunfos, incríveis 80% no início de trabalho, tá? E de lá pra cá, o Pepa sequer chegou perto dessa marca, sempre tomando como base aí as 5 partidas disputadas com o Sport até agora. Inclusive, até perdeu aí na sua estreia para o rival do Leão, Náutico, tá? Na terceira fase da Copa do Brasil, embora ele tivesse dado o troco em Belo Horizonte e garantido a classificação, foram 2 derrotas e 3 vitórias. Então, enfim, cara, chegou o Pepa e tá dando o recado. Fortaleza tá no alto aliás, o Sport, né? Tá no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. E cabe ressaltar que o Pepa, ele treinou o Cruzeiro, então por isso que ele estreou pelo Cruzeiro, perdendo pro Náutico pela Copa do Brasil, e depois ele reverteu em Minas Gerais. Ele treinou o Al-Ahly também, agora tá no Sport Recife, enfim, ele treinou o Altair, Vitória de Guimarães, Passos Ferreira, Tondela, Moreirense, Feirense, rapaz, e agora tá no Sport Recife e tá aí levando o Sport Recife à Série A do Campeonato Brasileiro, beleza? Você que tá com a gente na Gol TV, deixa o seu like, inscreva-se. Quero te pedir uma parada, ó, o melhor pós-jogo de Bahia, Flamengo, Sport é aqui na Gol TV. Compartilha com seus amigos, ajude a gente a chegar a 20 mil inscritos, dá essa moral. Passamos já de 19 mil inscritos em pouco menos de 4 meses e meio. Então vamos chegar a 20 mil inscritos. Temos lives todos os dias, 7 horas da manhã. Não sabia? Tá sabendo agora. Todo dia, 7 horas da manhã, você começa o dia bem informado com a melhor resenha do YouTube com o Léo Andrade, convidados aqui na Gol TV, no seu Jornal da Manhã, tá bom? 8h30 da manhã tem vídeo aqui no nosso canal, à tarde tem mais vídeos, enfim, a gente trazendo aí nesse projeto espetacular muita notícia e falando de muito futebol aqui pra vocês, tá bom? Por gentileza, antes de sair, deixa o seu like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Forte abraço pra você, um bom dia, saudações, tamo junto, valeu!